Palavra do Senhor em Gênesis 3, 24. O título dessa mensagem é O Nosso Lugar. Olha para o teu irmão e diga assim: você conhece o teu lugar? Diga: o teu lugar é o seu propósito. Quem achou Gênesis 3 é muito difícil, né, gente? Gênesis capítulo 3, versículo 24. Que diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Tem uma passagem bíblica que diz assim: quem pode passar pelo portal do fogo? Sabe, irmãos, eu entendi o que é portal do fogo quando Deus colocou uma coisa. O que seria um portal do fogo? Hoje eu entendo quem pode passar pelo portal do fogo. Aquele que é puro de coração e lava suas vestes na santidade. Quando eu falo para você passar pelo portal do fogo, você fala assim: está amarrado passar pelo portal do fogo. O portal do fogo deve ser o inferno. Não, irmão, você vai entender que o portal do fogo não é inferno. A Bíblia diz, para você entender essa mensagem, você precisa entender um pouco sobre a raiz. O que é a raiz, apóstolo? As raízes das palavras, sabe, os mais estudiosos chamam de etimologia. A raiz etimológica da palavra, de cada palavra. Olha, quando você procura saber cada palavra etimologicamente, você tem cautela para pronunciar algumas e toma posse de outras. Isso é muito importante, a raiz, a origem de cada palavra. Vocês sabiam que o nosso idioma está impregnado de vários outros idiomas? Por exemplo, o grego, estamos impregnados. Quando você diz assim, ó, alfabeto, fulano é analfabeto, ou ele é alfabetizado, vem de alfa, beta, gama, é o alfabeto grego. Quando você fala assim, o Brasil é pentacampeão, ele é 5 vezes campeão, penta é o número 5 no grego. O Flamengo é hexacampeão, porque 87 é do esporte, é grego. Quando você diz assim, eu vou no podólogo, lá na Betânia, amém? Betânia tem negócio de lá de dar um valor no pé da mulher, né? A mulher chega com o pé rachado que só, mas volta com um negócio que é uma beleza, parece até que nasceu de novo. É mesmo, uma mão santa, irmão. Mano, já trabalha bem, tem mão santa, imagina. E aí ela faz aquele trabalho lá, irmão, a mulher sai com aquele calcanhar que o marido dá vontade até de passar a mão e fazer carinho. Não é isso? Mas da onde que vem a palavra podólogo? Vem de podon. Podon em grego é pé. Você nunca parou para analisar? Você vai levar a criança no pediatra, vai cuidar de quem? Do pé dele? A palavra padia ou padian em grego é criança. Quando você estuda, tem algum professor aqui? Professora? Professor, professora? Irmão, eu vou começar a profetizar. Tem professor, tem professora. Glória a Deus, amém? Vou profetizar. Quando você estuda, faz uma faculdade e você se torna um pedagogo, você é escravo de criança. Porque padia é criança, ago é escravo, pedagogo é escravo de criança. Isso é a raiz etimológica da palavra. Quem entende isso? Aí você fala, nossa, eu trabalho para o governo, eu não sou escravo da criança. Na raiz da palavra você é escravo de criança. Agora você pode determinar no reino do Espírito se tu é escravo ou se você é funcionário. Você já conhece a palavra, quem entende? Então, aí você vai ler lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, porque o aio é servo de Deus para conduzir a Cristo. O que é o aio? Ele foi traduzido ago por aio. Por quê? Quando traduziu do grego para o português, quem está comigo aí? Eles traduziram o gama, a letra gama em grego, ela é um Y. Ela é formato do Y, foi traduzido por I. Mas o gama não pode ser traduzido, isso foi um erro de tradução, vocês sabiam disso? O gama não pode ser traduzido por I, porque o gama é a letra G em português. Então o Y em grego tem que ser traduzido como G. Então é ago, não é aio. Então quando você lê lá quando Paulo diz aos Gálatas, ele diz assim, ó, porque o aio, ele é servo de Cristo, ou seja, ele é escravo. O que é o aio? O aio era um escravo grego, que ele tomava conta das crianças.
Ele cuidava da criança desde que nascia, dava banho, cuidava, até casar. E quando aquela criança, aquela pessoa casava, esse escravo ele era liberto, porque ele cumpriu o papel dele. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó, porque a lei, ele está dizendo aos Gálatas, ele diz, porque a lei é escrava para conduzir o homem a Cristo. Depois que ela conduz o homem a Cristo, ela é liberada. Quem entende? Então Paulo diz assim, olha, o Antigo Testamento serviu para conduzir o homem até a Cristo. E agora que ele encontrou o noivo, a igreja encontrou o noivo, ele agora tem que viver pelo que o noivo diz. Então, você vai ler a Bíblia, as raízes da palavra, elas nos iluminam muita coisa. Agora imagina só, por que todo homem quer buscar a raiz da palavra? Para buscar o que é original. Olha para o teu irmão e diga, o original nunca se desoriginaliza. Aí você não conseguiu falar, e está dando uma que conseguiu falar. Mas eu vou dar a oportunidade, diga, o original nunca se desoriginaliza. E aí de novo tu não conseguiu falar e fica dando uma que tu falou e beleza. A verdade é essa. É que nós queremos buscar a raiz da palavra, porque nós queremos o original, nós não queremos o que é a réplica. Quem entende? E qual é o original? A palavra que saiu do Éden. O que tem a ver isso? Vocês vão entender. O original é aquela palavra que saiu do Éden. Lá no Éden, a Bíblia diz que Adão foi criado, segundo os rabinos, na estatura do varão perfeito, com 20 anos de idade. Aliás, muitos teólogos, eles são unânimes, quase unânimes em que a nossa aparência, depois de glorificada, vai ser como da idade de 20 anos. Que ela não é nem infantil e nem velha demais, é uma aparência perfeita de 20 anos. E ainda vai ser glorificada. Quem entende isso? Então, Adão nasceu com 20 anos de idade, irmãos, em média. Tá? Adão não nasceu criancinha e Deus foi criando, era uma bolinha de barro, aí daqui a pouco virou uma argilinha, aí depois não. Deus fez um boneco de barro e ele nasceu. Adão não teve infância, nem umbigo. Ou será que teve umbigo? Aí fica com questão com vocês. Então Adão, ele foi criado. E quem ensinou ele a falar? A Bíblia diz que quem ensina uma criança a falar, gente? O pai e a mãe. Então Deus vinha todos os dias na viração do dia e na viração da noite conversar com o homem, diga, ensinar a falar, imprimir uma linguagem, imprimir um vocabulário. Se tu nasce no Japão, tu fala japonês. Se tu nasce no Brasil, tu fala português. Se tu nasce na França, tu fala francês. Mas Adão falava a linguagem do céu. Rabalabachorelalabache. Aleluia! Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Era isso que ele falava, meu amado. Deus falava com ele, conversar. Mas ele perdeu a comunicação. Porque ele interceptou, ele pecou. E a Bíblia diz que Deus tirou ele do jardim do Éden. Quem entende isso? Tirou e colocou querubins para guardar. Irmãos, entenda o seguinte, Deus não colocou querubins para guardar para o homem voltar. Quando você lê, você interpreta isso. Deus não colocou querubins para guardar o Éden para o homem não voltar, mas para guardar o caminho da árvore da vida. Deus nunca disse que o homem não poderia voltar para o Éden. A questão, meu amado, como o homem pode fazer para voltar? Desde então, o Antigo Testamento inteiro é o homem querendo buscar a originalidade da palavra, porque ele quer saber a primeira palavra que foi falada lá no Éden. Quem entende que a palavra oferta significa aproximar? Aqui acabou o ofertório, amém? Mas eu estou falando um princípio bíblico. A palavra oferta, ela tem uma raiz etimológica de aproximar. Uma oferta, ela tem fogo, diga, tem fogo. Olha para o teu irmão e diga, tem fogo aí, irmão? Se não tiver, Deus vai acender hoje. Sabe por quê, meu amado? A oferta, ela é o sacrifício, ela tem fogo e ela aproxima.
Todo homem no Antigo Testamento que ofertava, ele ofertava com propósito para se aproximar daquilo. E toda a oferta era para conduzir o homem, era o desejo que o homem tinha de voltar a ouvir a palavra que saiu lá do Éden. Entenda, era lei oral, depois lei escrita, muitas adulterações, muitos erros, muitas reproduções erradas. Você não sabe hoje o que é Bíblia, você não sabe hoje o que é princípio, você não sabe hoje o que é palavra de verdade, você não sabe o que é doutrina, você não sabe o que é achômetro, você não sabe o que é tradicionalismo. São muitas coisas que nos impedem de ter a plenitude de Deus. Mas quando nós buscamos a palavra lá do Éden, ela vem pura e ela é original. Por isso que eu busco a palavra aqui no púlpito. Aqui eu busco palavra para me fortalecer e me gerar fé. Aqui no púlpito, nós buscamos forças para caminhar, mas é no quarto que é revelada aquela palavra primeira que foi dada lá no Éden. O sentido de toda a humanidade é querer voltar para o lugar original, o Éden. Quem entende isso? Vocês vão entender. Adão, Deus colocou ele no jardim do Éden. O jardim do Éden não é o jardim do Éden. É um jardim dentro do Éden. Não é o jardim do Éden, não é um lugar só, são dois lugares. Dentro do Éden tinha um jardim. E Deus colocou ele ali, porque Deus disse: vou colocar para cultivar o jardim e intimidade comigo. Ou seja, o propósito dele era o jardim. Por isso Deus fez o jardim primeiro, porque primeiro Deus cria o teu propósito para depois você nascer. Irmãos, eu vou repetir: Deus primeiro cria o teu propósito para depois você nascer. Você nasceu por causa de um propósito. Aliás, você nasceu de propósito. Você não é um acidente. Irmãos, imagina se Thomas Alva Edison tivesse nascido primeiro que Benjamin Franklin. Imagina que o inventor da lâmpada nascesse primeiro do que o camarada que descobriu a eletricidade. Qual o sentido dele nascer? Então, quando a eletricidade foi descoberta, e houvera a necessidade de criar uma lâmpada, então Deus criou o propósito para depois Thomas Edison nascer. Deus criou o Éden para depois Adão nascer. Deus criou o teu propósito para você nascer. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Qual é a primeira palavra? Há tempo de nascer. Ele já começa assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ponto 2. Há tempo de nascer. Porque primeiro nasce o propósito, para depois nascer você. Você nasceu para resolver um problema que ninguém é capaz de resolver. Você nasceu para fazer algo que ninguém na sua geração é capaz de fazer. Por isso eu tenho o costume de falar aqui na nossa igreja que ninguém é substituível. Eu já ouvi pastores falarem: meu irmão, não se engrandece não, porque ninguém é insubstituível. Mas eu quero dizer para você: ninguém é substituível. Ninguém vai fazer o que você pode fazer, do jeito que você pode fazer. Então não desista do teu chamado, porque você é único e só você pode fazer o que você nasceu para fazer. Você nasceu para um propósito. Quando um homem de Deus, uma mulher santa de Deus, um homem santo de Deus, fala para mim que quer desistir de dar célula, quer desistir de ser pastor, quer desistir, eu falo: se você desistir, o diabo vai levantar 3, corrupto, prostituto e ladrão no teu lugar. Porque para cada homem íntegro que desiste, o diabo levanta pessoas corruptas no lugar. Sabe por quê? Eu quero dizer para você: nenhum prostituto, nenhum enganador, nem mentiroso que está em cima do púlpito, ele desiste. Sabe por quê? Ele não se sente pressionado por ninguém, porque ele já é servo de Satanás. Agora, todo servo do Senhor, ele é pressionado a desistir, porque ele está fazendo o que é certo. Um homem, quando é servo do Senhor, ele brigou com a esposa, ou teve um problema, ele sobe no púlpito, ele fica até envergonhado, ele quer se consertar com a família, porque o coração dele queima por pregar a verdade. Mas uma pessoa que perdeu o temor do Senhor, ela sobe no púlpito já com a amante marcada, ele desce aqui, ainda pega o dinheiro da oferta e vai para o motel. E esses não pensam em desistir, porque eles não têm o temor. Só pensa em desistir quem tem o temor.
Olha para o teu irmão e diga, se você pensou em desistir, é porque tu é crente. Continua. Olha para o teu irmão e diga, tu é crente. Não desiste não. Porque você nasceu para um propósito. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. O diabo não pressiona quem é dele, meu amado. Ele não pressiona. Só, irmãos, que quando botou ali de frente para o Éden, colocou aquele querubim de um lado e para o outro, com espadas flamejantes, era um portal de fogo. Olha para o teu irmão e diga, um portal de fogo. Ali tinha um portal de fogo, meu amado, que só pode passar agora quem tem legalidade para passar ali, quem tem direitos legais para passar ali. Então, a história da humanidade se resume em homens que queriam voltar a ter aquilo que Adão perdeu. A oferta fala aproximar. Para você ter uma ideia como que a palavra oferta significa aproximar, Jesus foi uma oferta que nos aproximou para Deus. Qual maior oferta? Maior é a aproximação daquilo que mais tem valor. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos ligar novamente a Deus, meu irmão. O sacrifício é para aproximar. Você sabe que você hoje entra na presença de Deus por causa de quê? Porque Jesus foi a oferta que te aproximou de Deus. Toda oferta aponta para Jesus em menor proporção, em grande proporção. Adão, quer ver uma ideia disso? Logo depois de Adão ter pecado, o que os seus filhos fizeram? Foram oferecer uma oferta, porque eles queriam entrar no Éden de novo. Eles queriam se aproximar do que é original. Mas nenhum deles, nem Salomão, em toda a sua glória, ofertou 49.000 ovelhas, conseguiu uma oferta tão excelente. Deus desceu, falou com ele, uau, a tua oferta foi show de bola. O que tu quer? Eu quero sabedoria. Tudo bem, tu vai atender, mas o Éden não é assim que entra, não. Para voltar para o centro do propósito, não é assim que entra, não. Porque tem um portal de fogo, irmão. Olha para o teu irmão e diga, tem um portal de fogo. Como é que passa no portal de fogo sem se queimar? Voltar para o centro do propósito. Eu quero dizer para você que talvez você um dia pecou e foi expulso do teu propósito. E Deus colocou um portal de fogo e disse, se você quiser voltar para o teu propósito, vai ter que passar por aqui. Aí tu fala, como é que eu passo agora se tem fogo? Mas eu quero dizer uma coisa para você, nenhum sacrifício foi capaz de aproximar, mesmo os sacrifícios tendo fogo, porque todo sacrifício tinha fogo. Quando Abraão foi subir, ele disse com Isaac, Isaac disse, pai, tem lenha, tem cutelo e tem fogo, mas cadê o sacrifício? Então todo sacrifício tem fogo, porque o fogo é o combustível que faz impulsionar a oferta, mas mesmo assim eles não conseguiram. Mas aí a Bíblia diz que João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu te batizo com água, mas ele te batiza com fogo. Olha para o teu irmão e diga, Jesus vai te batizar com fogo. Irmão, Jesus ele batiza com fogo. O Espírito Santo cria um caminho de vento, um caminho de mover. O Espírito Santo cria um caminho de mover. Jesus batiza com fogo e o Deus Pai traz o peso da glória. É os três trabalhando junto, aquele que traz a glória, aquele que traz o vento, aquele que traz o fogo. Quantos querem caminhar pela rota do vento do Espírito? Mas não adianta andar pelo vento do Espírito se não tem fogo. E aí Jesus disse, eu vou batizar. Sabe qual é a diferença de Atos 2 para o batismo de fogo de Jesus? Quem sabe? Existe uma palavra em Atos 2 que os pentecostais a gente gosta, né? Eita mistério, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A gente até aumenta a voz, né, para impressionar, né? Estávamos todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, faz até a sonoplastia. Vem um som, como um barulho de um vento veemente e impetuoso. Caraca, o pastor Ramalho fica assim, eu perdi um cara. O Robson fica assim, meu locutor do mercado, perdi, virou, é pastor, não tem como. Irmão, não sei por que eu faço essas coisas, eu perco ninho da ninhada. Mas a verdade é que ele diz o seguinte, olha, o batismo de Atos dos Apóstolos, ele disse, e recebereis poder. Tem pentecostal aqui? Diga, poder. Não é assim não, irmão, é poder.
E tem que esbugalhar hoje, senão não tem muito poder, não. Se não esbugalhar, tem que ser poder. E recebereis poder para serem minha testemunha. O que é esse fogo? Esse fogo que veio do céu, línguas repartidas como fogo, é poder para ser testemunha. O nome disso é dínamo. Quando você lê no grego, a palavra poder é dínamos. Dínamos vem da palavra dinamite, dinâmico. O que é a palavra dinâmico? Aquilo que se move, é que tem uma explosão. Dínamo reproduz eletricidade, reproduz fogo. O que é eletricidade? A eletricidade é fogo, irmão. Então, o dínamo é a que te dá dinâmica. Dinâmica para quê? Para testemunhar. Então, quando o batismo do Espírito Santo em Atos 2, é o fogo que é o dínamo, que vai te dar dinâmica para pregar a palavra. Quer que eu te provo isso? Jesus disse, recebereis poder para ser minha testemunha na Judéia, Samaria, confins da terra. Irmão, só se espalha em velocidade para todo canto do mundo se você tiver com combustível para ir longe. Então esse dínamo é o poder para te levar em todos os lugares para pregar o evangelho. Mas existe um outro poder, o dunamis. Esse fogo que está escrito que Jesus diz que esse que batiza com fogo é dunamis. É um outro poder, olha para o teu irmão e diga, é um outro poder. O fogo de Jesus, o dunamis, olha, o dínamo é um poder que te leva a pregar o evangelho. Testemunhar, não é isso? O dunamis é um poder que nos move por dentro para nos levar para o Éden. É um fogo que nos faz sentir desejo de nos trancar no quarto e buscar a Deus. O fogo que Jesus nos batiza, esse fogo que João falou, é o fogo da intimidade. É aquele que nos faz correr para o canto da intimidade, para o quarto secreto. Entenda o seguinte, se você tiver dínamo, se você tiver dinâmica para pregar o evangelho, mas tu não tiver o dunamis, que é o fogo da intimidade, você pode padecer no inferno, porque Jesus disse, muitos pregarão o evangelho, expulsarão demônios e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônios, eu curei o evangelho. Você tinha dínamos, mas não tinha dunamis. Você tinha fogo para fazer a obra, mas não tinha fogo para buscar intimidade comigo. Porque, meu irmão, o dínamo, ele é um fogo que te leva a cumprir o propósito de salvação de vida dos outros. Mas o dunamis é um fogo que te faz voltar para o jardim do Éden, que é o nosso lugar. O nosso maior propósito é estar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. O nosso propósito é estar, Davi disse, meu irmão, o meu Éden é debaixo do esconderijo do Altíssimo, 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, nem praga que tenha o meu dia, nem peste perniciosa, nada que assola, nem praga nenhuma vem, porque eu estou no meu jardim do Éden, eu passei pelo portal do fogo. E quando você recebe o dunamis, que é o fogo que Jesus nos dá da intimidade, você corre para o jardim do Éden. Quando você para diante dos querubins com a espada de fogo, eles levantam, sabe por quê? Porque o fogo que está na espada, ele também está dentro de você, ele não pode te queimar. E se passar pelo fogo, não temereis. E se passarem pela água, e se passares pelo fogo, quem pode passar pelo portal do fogo? Aquele que tem fogo dentro de si. Porque o fogo que está fora não pode queimar quem tem fogo dentro. É o dunamis. O propósito do homem, o que nenhuma oferta conseguiu fazer, nenhuma oferta conseguiu devolver o homem para o Éden, mas Jesus Cristo, a maior de todas as ofertas, nos devolveu o nosso propósito do Éden e nos deu acesso para entrar no esconderijo do Altíssimo. Quem está entendendo? Olha o teu irmão e diga, hoje tem fogo aí? Deus está fazendo, hein? O problema é que nós pedimos a presença de Deus. Senhor, eu quero a presença, nós recebemos parte. Porque
Temos que receber a palavra de lá do Éden, a palavra original. Sabe por quê, irmãos? Porque chegou tão fragmentado a mensagem de Deus. Venderam ou passaram uma imagem de Deus para nós, um mosaico tão fragmentado, que nós temos uma ideia do Jesus que nós criamos e não do que realmente Ele é. Agora, como que você vai conhecer um Deus em parte? Vai querer a plenitude da presença de um Deus que só conhece uma parte. E essa parte é fruto daquilo que você criou ser Ele. Nós temos que ser imitadores do todo, do Jesus que foi pleno, e não parte do Jesus que nós criamos, com a nossa religião, com as nossas crenças limitantes. A presença de Deus vai fluir na sua vida de uma forma tremenda quando você entender que conhecer Jesus não é o que você ouve somente no púlpito, mas é o que é revelado no seu quarto, no seu lugar da intimidade, no seu Éden. Lá é a palavra que sai direto de Deus para você, não passa pelo homem. É a palavra que Adão recebia, é a palavra que você vai receber. Não despreza o púlpito, porque é daqui que gera fé. O ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui tu recebe poder, aqui tu recebe fé. Mas é no teu Éden que tu recebe a palavra original de Deus para a sua vida, porque só quem conhece a tua vida é Deus. Então Ele tem uma palavra para você, Ele tem um jardim para você, Ele tem um propósito para você. E já foi criado esse propósito, porque senão você não estaria aqui. Você ainda iria nascer. Quem pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus? Ah, meu irmão. Deus quer te trazer para o lugar do propósito. Quem entende? Deus quer te fazer passar pelo lugar do fogo. Vocês sabiam que a palavra esh em hebraico é fogo? Esh aparece 325 vezes na Bíblia. E na maioria das vezes, quando se relaciona fogo na Bíblia, está relacionando Deus se manifestando para se revelar ao homem, ou Deus atraindo ao homem, a consciência do homem para o que o homem lhe conheça. Ou seja, ou Deus se revela, ou atrai o homem para lhe conhecer. Então, o dunamis é um fogo que Deus coloca dentro de nós para arder com o desejo de nós queremos conhecer mais Ele. E o dínamo é um fogo que nos faz querer que outras pessoas conheçam o Deus que eu conheço. Quantos querem ser fogo por dentro e por fora? Ah, irmão, olha para o teu irmão, tu não é gente. Tu é uma tocha humana. Tu está incendiando essa cidade. Tu está incendiando a tua casa. Ah, meu irmão, se você chegou aqui apagado, eu quero dizer para você, talvez há muito tempo tu não fale em língua, tu vai falar hoje. Há muito tempo tu não é batizado, renovado no Espírito Santo, tu vai ser renovado hoje. Mas o que tu não vai fazer hoje é sair daqui apagado, sabe por quê? O Senhor está te acendendo hoje, tu vai passar pelo portal do fogo, meu amado. Aleluia! Aleluia! Quando Moisés olhou a sarça ardente, a Bíblia diz que Moisés ficou impressionado. Amado, entenda o seguinte. Moisés não ficou impressionado porque tinha uma sarça ardente pegando fogo. Longe disso. Nada disso. Porque lá em Israel existe muitas sarças ardentes. Todo lugar que tu vai tem sarça ardente. O que é uma sarça? É um pedaço, é uma moita de capim que cresceu no meio de uma pedra e ela morre porque não cresce muito, porque fica no meio das pedras. E o calor do deserto, ela vira uma palha muito inflamável. E o próprio calor do deserto faz ela pegar fogo. Moisés viu muitas sarças ardentes. E ela pega fogo assim, ó. Rápido, porque é uma palha muito seca. E chega na pedra, ela para de pegar. O que impressionou Moisés não foi uma sarça ardente. O que impressionou Moisés é que ele disse, essa sarça está queimando, mas o fogo não lhe consome. O que deixou ele impressionado foi um fogo contínuo que não consumia a sarça. Meu amado, eu quero dizer para você, o que vai impressionar, o que vai impactar o mundo é o fogo que está em você, e esse fogo não te consome, esse fogo te move, esse fogo te purifica, esse fogo te dá valor.
Ah, meu amado, quando você recebe o fogo de Jesus e que tu chega no teu Éden, o querubim está guardando o portal do Éden e o querubim diz, pode passar, porque você tem fogo da legalidade. O reino do Espírito te conhece, meu amado. O reino do Espírito te conhece, você não é um indigente espiritual, não. Você tem nome. Você pode até ir a pé para Nova Iguaçu, porque ninguém te conhece, nem te oferece uma carona. Ninguém te conhece no físico, mas no espiritual, irmão, o diabo teme. A tua foto é filme de terror no inferno. Quem entende isso? Olha para o irmão e diga, o fogo vai queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Já dei até? Sabe o que é o Éden? Sabe o que é o fogo que queima dentro? É quando Deus diz para Abraão assim, Abraão, ler-lerá, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Essa palavra de direção, ler-lerá, sai, é um convite a olhar para dentro de si, você, Abraão, eu te chamo para o deserto, Abraão. Para você ser peregrino dentro de você mesmo, eu te chamo para te conhecer. Eu quero te apresentar muito mais do que um deserto ou uma geografia física. Eu quero te apresentar um propósito. Ler-lerá! Você vai ser peregrino dentro da sua própria história. Quantos querem ser peregrino dentro da própria história? Meu amigo, eu quero dizer para você, talvez você chegou aqui hoje sendo, sabe o quê? Coadjuvante no palco da sua própria história. Deus criou um palco para você ser o ator da sua história. Não estou falando para brilhar, não. Oh, meu Deus, só a igreja é um palco. Não. Jesus criou um palco para você ser o ator principal da tua história e tu é coadjuvante da tua história. Ou seja, tu é aquele cara que aposta a corrida contigo mesmo e chega em segundo lugar. Não pode, irmãos. Não pode. Deus te chamou para crescer e avançar naquilo que Ele te colocou para fazer. Quando você entende o centro do propósito de Deus na sua vida, você voa, sabe por quê? Tem um dunamis queimando dentro de você para a intimidade. E tem um dínamo te impulsionando a realizar obras maiores. Olha para o teu irmão e diga assim, esse Deus é maravilhoso, você sabia? Se você não conhece, você vai conhecer. Só que lá no Éden, a palavra da murmuração. A palavra, quem está comigo aí atrás? Quem está comigo? Está dando para ouvir? A palavra murmuração, ela tem uma raiz etimológica. Quem quer saber? Tu quer saber só das coisas boas ou quer saber de tudo? A palavra murmuração, a raiz etimológica da murmuração significa contaminação de um ambiente. A palavra murmuração é contaminação de ambiente. O inimigo, Satanás, ele foi o primeiro a trazer comunicação de contaminação no Éden. E quando ele conseguiu contaminar a comunicação, ele cortou o acesso do homem ali no ambiente em que ele contaminou e o homem perdeu o direito de permanecer ali. Por quê? Por que o povo não entrou na terra prometida? Porque eles não poderiam contaminar um ambiente aonde Deus preparou para aqueles que eram uma promessa. Deus jamais ia deixar o povo contaminar uma promessa. A murmuração, ela contamina um ambiente de maneira que você não tem mais possibilidade de habitar ali e Deus tem que te tirar dali e guardar aquele ambiente para você não voltar, porque ele vai te fazer muito mais mal do que bem. Desde então, a maior busca de Deus é colocar fogo no homem, para o homem ir para a intimidade, para o Éden, para o Deus voltar à obra do início, restaurar a comunicação com o homem, restaurar a linguagem do homem. Porque, meu irmão, o nobre, para entrar na frente do nobre, ele tem palavras de nobreza que são protocolos de acesso. Ele tem que chegar lá e liberar uma palavra, porque você é conhecido pelo que você fala. Quando Pedro chegou na porta de Caifás, uma das coisas que denunciou ele para negar Jesus, uma mulher olhou e disse assim, ele é um deles, porque fala como um deles. Ele foi conhecido pela linguagem. Ele é um deles, porque falava como um deles, porque fala como um deles. Irmãos, você tem que ser denunciado que tu é cristão pela tua linguagem. As pessoas vão assim, isso é crente, pela linguagem dele ele é crente. Quem está entendendo? Então a primeira coisa que te faz ter acesso ao seu propósito é a sua língua, porque foi a tua língua que te tirou do teu propósito.
Então Deus, antes de te colocar lá, e te coloca um fogo em você, para voltar para o Éden, para o teu Éden, Ele reformular a sua linguagem, para depois você romper fora do seu Éden, que é o seu lugar que você nasceu para estar. Porque pregar a palavra é um ofício, ser filho é um chamado. Eu vou pregar a palavra só enquanto eu estiver nessa terra, mas filho eu vou ser pela eternidade. O fogo da dinâmica, o fogo do dínamo, ele só queima enquanto eu estiver nessa terra. Mas o dunamis, o fogo da intimidade, vai queimar dentro de mim eternamente na presença do Senhor. Por isso o melhor é ter intimidade com Deus do que ter dons espirituais. Os dons espirituais te capacita para o ofício. A intimidade te capacita a ser filho. Agora sim, agora sim. Existem pessoas que elas ficam impressionadas, elas falam, apóstolo, eu queria esse céu na minha casa. Porque as células são céus, são portais de fogo. Sabe, as células, os cultos são portais que nos dão acesso de entendimento para poder voltar para o meu propósito. E aí você chega na igreja, nossa, que presença, que céu, eu queria esse céu no meu quarto, na minha casa, apóstolo. Mas, meu amado, mas quando chega em casa, apóstolo, é tudo diferente, tem briga, no meio do caminho já começa a briga. Lá na igreja está tudo uma maravilha, aquele céu, aquele ambiente maravilhoso, eu queria tanto isso na minha casa. Eu quero dizer para você, irmãos, começa a limpar o ambiente, tira a murmuração da tua casa, porque você vai ter esse céu lá. Apóstolo, na igreja eu sinto aquela presença tão grande, mas na minha casa eu não sinto, irmão. Começa a limpar o ambiente, começa a reformular a linguagem. Não é o que vem na sua boca que tu tem que falar. Mas eu tenho que falar as verdades, se eu não falar eu vou passar mal, irmão. É melhor tu passar mal e até morrer e ir para o céu do que tu matar todo mundo com o que você acha ser verdade. Eu tenho que falar a verdade, meu amado. Eu quero dizer um negócio para você. Jesus andou nessa terra, falou a verdade mais que todo mundo, aliás. Ele nunca mentiu, ele só falou a verdade. E as verdades de Jesus traziam cura, não feriam ninguém. Jesus só falou a verdade e nunca feriu ninguém. E quando uma pessoa fala, eu falei umas verdades para aquela pessoa, meu amado, você contaminou o ambiente, você foi usado pelo diabo. Jesus, guarda as tuas verdades para você. A única verdade que tu tem que falar para ele é Jesus é o caminho e a verdade. Prega o evangelho para ele, o restante tu guarda para você, porque cada um dará conta de si a Deus. Ezequiel 28, 16, quem pode abrir? Perdão, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4 diz assim, pode abrir, que diz que tem 7 tochas, diga 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 tochas que guardam o caminho do trono de Deus, diga do trono. São 7 tochas que guardam o caminho da intimidade. Irmãos, entenda, essas 7 tochas é um portal. Essas 7 tochas que guardam o caminho do trono de Deus, são quantos querubins? São 7 querubins. E cada querubim segura uma tocha e guarda o caminho do trono de Deus. Esses mesmos querubins que estavam guardando o caminho do Éden, são os mesmos querubins de Apocalipse que estão guardando a entrada do trono de Deus. Quem entende isso? Ezequiel 28 diz, Isaías também 43 diz, meu amado, que Lúcifer, o diabo, ele era um desses guardiões do trono de Deus. Era ele que guardava a estrela da alva. Tu que passeavas nas pedras fumegantes e guardava a entrada do trono de Deus. Eu te vi cair como um relâmpago. Lúcifer é um daqueles querubins que guardava o lugar da intimidade. Lúcifer era um daqueles querubins que guardava a porta do propósito do trono de Deus. Mas quando ele caiu, ele passou a ser guardião da porta do inferno. Ele deixou de ser o guardião da porta
da intimidade, da porta do trono de Deus. Ele era um dos principais, aquele que caminhava por estradas fumegantes, pedras fumegantes, aquele, ó, estrela d'alva, tu que guardava o caminho do trono de Deus. E se tornou o guardião da porta do inferno. Entenda, quando Jesus, ele está com os discípulos lá em Cesareia de Filipe. Perdão, é em Cesareia de Filipe. Ele diz assim: Pedro, tu é pedra, e sob essa pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é a porta do inferno que prevalece, meu amado. Jesus está querendo dizer, é aquele que guarda a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Entenda que existe uma metáfora. Porque a Bíblia diz que no Salmo, levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando fala levantai, ó portas, vossas cabeças, porta nenhuma tem cabeça. Mas se ele fala juízes, eles seriam condenados. O autor seria condenado ali na hora. Então ele não escreve ali, levantai, juízes sua cabeça, mas ó portas, porque todos os juízes eles julgavam nas 12 portas que tinha em Israel. O juiz ficava na porta da cidade para julgar as causas das pessoas. Só que o rico subornava o juiz para dar um parecer a favor dele. Então o salmista diz, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele está querendo dizer, olha, enquanto essa impunidade não acontecer, o Messias nunca vai vir. E se ele vier, ele vai passar por aí. Você está na condição de juiz, mas ele é o juiz dos juízes. Então, quando diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, está dizendo para os juízes. E quando Jesus disse, essa é minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele não está falando da porta, mas aquele que guarda a porta, o guardião da porta do inferno, que é Satanás. E por que a porta do inferno não prevalecerá? Não é que nós vamos combater a porta do inferno, não é que nós vamos, não existe nenhum texto bíblico que diz que nós vamos saquear o inferno, irmão. O que está no inferno já está destruído. Ninguém, é uma heresia falar que vamos saquear o inferno, isso é uma catástrofe teológica. Nós podemos impedir as pessoas de ir para o inferno através da palavra. Mas saquear o inferno, nós não temos autoridade para isso. Meu amado, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa o quê? Que agora eu tenho dunamis dentro de mim, eu tenho um fogo dentro de mim que me leva para o portal do Éden, da intimidade. Esse fogo não me deixa entrar no fogo do inferno, porque não é o mesmo fogo que tem no inferno, não é o mesmo fogo que tem em mim. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que o diabo não tem autoridade para influenciar aquele que tem o fogo de Deus a passar pela porta do inferno. Porque quem tem o dunamis dentro de si queimando, esse fogo vai nos fazer correr para nos apresentar para o Éden e não para o inferno. Agora, aquele que não tem o fogo dentro de si, esse vai ser atraído pelo portal do inferno. E esse sim, a porta do inferno vai prevalecer contra ele. Mas vai prevalecer porque ele deixou de ser igreja, porque deixou de queimar o fogo de Jesus. Perdeu o batismo da água e perdeu o batismo do fogo. Ministério de Louvor, pode subir. Pode encerrar.